Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e agora com a doutora Maitê Pimentel. Tudo bem, lindeza? Tudo, Rê. A gente vai falar sobre puberdade precoce. Sim. A puberdade eu já acho que é precoce, porque hoje está acontecendo em torno de que idade? 11, 12 anos? O certo das meninas de 8 a 13 anos de idade e os meninos de 9 a 14 anos de idade. Então precoce é quando? Antes disso. Meninas Mas que antes pecado. dos 8. Existe. Eu tenho menina com 6 anos de idade que já chegou no consultório com mama e pelinho já. 6 aninhos. É mais comum a puberdade precoce em meninas ou em meninos? Existe nos dois. É muito mais prevalente nas meninas. E na menina é mais fácil de detectar, né? É mais os É visível. sinais são mais visíveis. E menino, a menina assim, quando é que acontece a puberdade realmente? Quando tem a primeira menstruação. Exato. Que a gente chama de menacne. E o menino, você fala, e aí, como é que eu sei do menino? Do menino é quando você tem a primeira ejaculação. Então ele precisa comunicar. Exatamente, então fica bem mais difícil. Tá. Nós temos uma imagem que mostra, lá, as características da puberdade precoce. Meninas, o broto mamário, então às vezes você fala, precisa ter a mama mesmo para caracterizar? Não, quando começa o biquinho do mamilo apontar, já começa o primeiro grau de puberdade. Tá. Que a gente classifica, tem um estadio que chama de Turner, que é de M1, mama 1 até 5. E aí a gente tem o biquinho é M1, o M2 faz um pouquinho mais de volume, o 3 fica aquela caidinha da mama e assim a gente classifica. Pelos pubianos e axilares. Então, muita gente acha, pelinho do braço começou a nascer. Não, tem que ser o pelo, aquele grossinho, né? Nas partes íntimas. Nas partes íntimas. E nas axilas. Isso, debaixo do braço e pubiano. Tá. Começa um cheirinho debaixo do braço, que já é hormonal. Aumento da oleosidade da pele. Às vezes começa a disparar o crescimento na turma, você vê na sala, era menorzinha, de repente começou muito rápido. Tá. Isso pode ser, tá acelerando aí o crescimento. E por causa da oleosidade que os hormônios sexuais fazem isso, dá mais espinha, dá cheirinho no couro cabeludo também, às vezes dá mais caspinha. É um sinal também que os hormônios estão começando. Mas, doutora, o que característica a puberdade precoce na menina? São todas essas características ou algumas dessas características? Isso é a puberdade final estabelecida. Tá. A puberdade precoce é quando antes dos 8 anos de idade a menina tem ou o pelinho apareceu, ou a mama começou, ou um cheirinho mais forte. Ou uma coisa ou outra. Não é necessariamente tudo, isso mesmo. Tá. Geralmente é só uma que acontece. Tá. E geralmente na menina é sempre mais a mama em primeiro lugar, depois o pelinho. Tá. E nos meninos? Aumento do testículo. E às vezes não é só aumento do saquinho, é a cor, ele começa a ficar mais escurinho também, tá? Então não é para ver o tamanho do pênis vem depois do crescimento do testículo. Os pelinhos também, pubianos e debaixo do braço, odor axilar, alteração do comportamento, porque no menino é a testosterona que sobe e na menina é o estrógeno. A testosterona tem a ver com calor, agressividade, o aumento de barba e de pelinhos. Então o menino começa a ficar mais voz grossa, começa a ficar mais agressivo, quer fazer as coisas rápido. E crescimento acelerado também, altura, espinha e acne da mesma forma das meninas e alteração do timbre de voz, que acontece muito mais no menino do que na menina, né? A voz de tudo é o mais flagrante, né? Que você nota. E isso pode acontecer com que idade? 6, 7 aninhos? Isso. Muito precoce. Existe a puberdade tardia também. Então, se nas meninas 13 anos não aconteceu nada, menino 14 anos não tem pelinho, não apareceu nada, tá faltando hormônio, uma puberdade tardia também tem que ser tratada. Perfeito. Bom, vamos então para mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o ovário que funciona precocemente é a causa do distúrbio em meninas? É mito e parece verdade, porque você fala, é o ovário que está funcionando antes do tempo. Como que funciona isso? Não é o ovário propriamente que começa a funcionar ou não. A gente tem a hipófise, a glândula aqui central, que é o eixo endocrinológico, que vai mandar via para o ovário funcional, para o testículo funcional. Tá. Então, o que matura antes, o que acontece antes, é o eixo hormonal que vai informar esse órgão. Existem, por exemplo, causas de câncer de ovário que podem precipitar, doenças mas aí é mais difícil, tá? Então, causas de puberdade precoce geralmente estão associados genética, que propicia esse eixo e antes, obesidade, a gente tem fatores psicológicos. Hoje em dia se fala muito disso, Rê. Você fica vendo filmes que estimulam sexualidade. É verdade? Parece que sim, tá?
E a gente, por exemplo, 1,5 século atrás, as meninas entravam em puberdade com 17 anos de idade. Então, todos esses fatores de alimentação que a gente vai falar hoje que interfere, obesidade que interfere, hábitos psicológicos, eles estão fazendo agora as meninas menstruarem com uma média de 12 anos de idade, tá? Bom, é mito ou verdade que é um problema isolado, que não desencadeia quadros mais graves? Mito. Então, porque a gente fala, tá, puberdade precoce vai ficar desenvolvida antes do tempo e menstrua antes do tempo. Só isso? Não. Principalmente altera a estatura final. Quando a menina menstrua, só se cresce em torno de 2 a 5 centímetros, 2 anos pós a primeira menstruação, menacne. Então, primeiro que ela vai ficar mais baixinha do que a genética propiciou. Fora que você menstruar com 8, 9 anos de idade... Não muda a sua vida. Psicologicamente também não é legal, né? E como os hormônios estimulam libido, vontades sexuais, até índice de você ter uma gestação precoce acontece. E a menina menstruando antes, ela vai ter um estrógeno, a carga hormonal, precoce antes do tempo esperado. Uma coisa que pode acontecer, entrar numa menopausa precoce, vai ter um período de ter filho menor, ainda mais hoje que as mulheres pensam em trabalhar, estudar e deixar para ter filho depois. O estrógeno em excesso aumenta receptores, por exemplo, aumenta a chance de ter risco de câncer de mama. Estrógeno alto aumenta a possibilidade de ter dislipidemia, colesterol alto, diabetes, resistência insulínica. Então, quando a gente altera o hormônio, a gente não vai pensar só se formou e a estatura ficou baixa. A gente tem outras coisas hormonais que podem acontecer. Perfeito. É mito ou verdade que é mais frequente em meninas do que em meninos? É verdade. Então, em torno de 4 a 5 vezes a mais, as meninas têm puberdade precoce. Fiquem atentos quem está em casa, principalmente vó, percebe muito. Mais que as mães? Mais que as Por mães. que será, doutora? Eu acho que passou por essa experiência, a mãe não sabe direito se a mama cresceu e que grau que tá, é difícil. Então, todo mundo pergunta, mas como eu sei? Um cheirinho debaixo do braço já pode ser? Sim. Pode, tá? Então, fiquem atentos, a mama começou e uns pelinhos começaram antes dos 8, 9 anos de idade, precisa procurar um médico e fazer dosagem hormonal. Para retardar o processo. Porque aí você consegue, através de medicação, bloquear esse eixo que está ativo. E aí você vai conseguir que essa menina cresça a quantidade correta da genética dela e não vai ter esses transtornos hormonais que a gente falou anteriormente. Tá, então por isso que é importante observar. E menino ficar atento, às vezes menino tem vergonha, lá para os 12, 13 anos de idade, nem quer tomar banho, né? Não quer mostrar, ficar pelado na frente. Começa essa coisa de vergonha. Do pudor, né? Do pudor. Então tem que sim conversar, falar para o pai ver dos meninos, porque eu tenho muita mãe, como é o pelinho dele? Eu nem sei, doutora, faz tempo que eu não vejo. Existe isso. Então observar as crianças e falar com eles. Começou a nascer o pelinho, começou um cheirinho, começou muita oleosidade no couro cabeludo que tem que lavar várias vezes, pensar em hormônios. Perfeito, ótima dica, doutora. É mito ou verdade que a obesidade pode propiciar o problema? Olha que pezinho mais fofo. Dá vontade de morder. Nossa senhora, sou louca com pé de nenê. É verdade. E a obesidade está crescendo muito. O Brasil é o 4º país mundial em números estatísticos de obesidade e 33% das nossas crianças brasileiras estão acima do peso. Aí você fala, por que a obesidade pode propiciar uma puberdade precoce? Existe um hormônio, na verdade um carreador de hormônio, chama SHBG, que gruda nos hormônios e vão fazendo o quê? Diminui o aumento de acordo com a puberdade. Tá. Existe estatística dessas crianças obesas terem menos SHBG. E aí esses hormônios conseguem ativar os receptores antes do tempo. Então tem a ver com atividades inflamatórias e tem a ver com esse transporte hormonal, que é o SHBG. Tá. É mito ou verdade que sempre é um distúrbio hereditário? Essa foto tá legal, né? Então, mito. Mito. Existe sim o fator hereditário. Muitas mulheres, mães que tiveram uma puberdade precoce, têm que sinalizar isso, ficar mais atento. Mas não é só isso. Como a gente falou, existem fatores hormonais envolvidos, psicológicos, ambientais, alimentos, remédios envolvidos. E tem os fatores de obesidade que a gente falou. Inclusive até um peso baixo quando você tem o neném, quando menor de 2 quilos, também é um dos fatores. Uso de drogas por mãe na gestação, uso de álcool, várias coisas interferem. Uso de álcool e uso e a gestante que fuma? Também pode? Também. Nossa, doutora Maitê.
Mulheres que usam anabolizantes na gestação, né? Então toda mulher sabe. Às vezes tem gente que vai para academia, tô gestante até o 3º mês. Não, tem que parar de usar tudo que é hormônio. Como é até o 3º mês pode? Não pode. Não pode, ainda mais nos primeiros 3 meses que tem a formação fisiológica de todas as crianças. Então é o período que menos pode tomar nada de remédio. É o período mais delicado, mais delicado. Até coisa de matar barata, mosquito, essas coisas, tem muito... Esses sprays? Sprays, tem muitas coisas que fazem mal para a produção de hormônios. Então, até o 3º, pintar o cabelo, todo mundo pergunta, pintar o cabelo, não pode. Não pode. E o que a gente tem aqui na mesa, vamos ver? Vamos. Temos alimentos... Quando a gente bate o olho, mais ou menos o bom senso já diz, né? Independente do assunto, o que é correto e o que não é correto. Mas, aqui, nesses grupos de alimentos, o que nós temos que tem a ver com a puberdade precoce? Tá. A obesidade produz, como a gente viu, ativar o eixo da puberdade precoce. Então, tudo que tem gordura, fritura e carboidrato são alimentos que fazem mal para as crianças. Não em é todos legal. os sentidos. Aumenta a resistência insulínica, aumenta a síndrome de ovário policístico, diabetes, enfim. Então, refrigerante, por favor, pelo amor de Deus. Salgadinhos, frituras. Em todas as idades? Ou só nesta fase? Gente, refrigerante. A gente nem sabe direito, às vezes, os componentes que existem. Tem muito sódio. Um copo de refrigerante, a gente precisa de 36 copos de água para diluir o sódio desse refrigerante. 1 para 36 de água? Então, incha, retém líquido, aumenta a hipertensão, aumenta a atividade inflamatória. É impressionante, né? Se for o 0, ainda não tem açúcar. Mas se não for, então, imagine a carga de açúcar que tem um copo de refrigerante. Que vai ter o sódio e o açúcar. 2 copos de refrigerante equivale, às vezes, a um bife à parmegiana. É muito. É muito. É muito. Tá, então, tudo que é salgadinho não é para adoçar suco, pelo amor de Deus. O suco já tem frutose, que é glicose, já é uma carga de açúcar enorme. Um copo de suco de laranja, a gente tem 18 saquinhos de açúcar. Um copo de suco de uva, a gente tem 23 saquinhos de açúcar. Imagina ainda enfiar açúcar dentro, né? Nossa. Às vezes você não tem noção disso. Então, nada de ficar usando açúcar, tenta usar as coisas mais naturais. A gente acabou de ter agora aula de adoçantes num congresso que teve. Muitos adoçantes fazem mal, até para desbiose intestinal. Mas fazem mal, como assim fazem mal? Em que grau? Porque pra gente que é leigo, faz mal, a gente fala, mas só um. O que é fazer mal? Fazer mal, tem estudos até mostrando o risco de AVC. Olha só, que coisa que a gente não sabia de tudo isso. Eles mudam muito a absorção do teu intestino, que chama desbiose isso, de você absorver alimentos, nutrientes saudáveis. Então você meio que bagunça todas as bactérias do intestino, tá? Um dos mais recomendáveis era o quê? Sucralose, porque tem adoçante que altera, que fecha a cartilagem hipofisária das crianças. Não é todo adoçante que a criança pode tomar, só sucralose, porque atrasa o crescimento, já que a gente está falando de puberdade que atrasa o crescimento. Exato. Um adoçante que tem agora, que é mais natural e é o mais indicado, é o xilitol. Xilitol. É para eu saber se tem, eu pego a embalagem e leio atrás os componentes. Xilitol é permitido para as crianças. Exatamente. E tentar, por exemplo, o suco não usar açúcar nenhuma, né? Já adaptar esse paladar da criança. E esse grupinho? Isso Perdão. A soja é um flavonoide, ele tem substâncias que estimulam o estrógeno. Então, crianças não podem usar soja. Mentira. Não podem. E se vai no restaurante japonês usar um molho de soja? Nenhum molho de soja, tem aquele bebida que tem soja também. Né? Então não pode, nem menino nem menina. Mas espera lá, não pode nunca ou não pode em excesso? É uma das coisas que mais fazem mal, tá? A quantidade permitida, por exemplo, é você usar 100 miligramas, uma concha, 1 ou 2 vezes por semana. No máximo, do máximo. Do quê? De quando a gente usa soja. Isso vale também o molho de soja? Também. Mas é bom evitar, porque dos alimentos é o componente que mais estimula a puberdade precoce. Isso no Brasil ou no mundo todo? No mundo todo. E no Japão, que eles usam? Bastante. Então tem puberdade precoce no Japão em excesso? Muitos estudos no Japão. Aliás, o estudo de soja de puberdade precoce começou no Japão. Por causa justamente disso. Por que os japoneses às vezes tinham puberdade precoce? Eles foram vários alimentos e a soja é que interfere. Ali aparecendo. Sim.
Como no Japão também agora tem índices que maior índice de câncer de estômago. Por quê? Porque o nitrito do peixe cru é que dá câncer de estômago. A partir de que idade que a soja é liberada ou ela nunca é liberada? Não pode comer a partir dos 2 anos de idade, que é quando a gente começa a produzir hormônio de crescimento e aí começa a ativar os hormônios de eixo hipofisário. Então, a partir de 2 anos, cruz vermelha na soja. Quando que libera? Depois que menstruou e o menino depois que teve a puberdade, aí pode ser usado. Nossa, muito sério isso, porque muita criança gosta de comida, pelo menos a minha filha amava. Sim. E tanto é que a gente usa a soja para as mulheres que entraram na menopausa, porque é uma carga de estrógeno aumentada e a gente dá quando faltou o hormônio. Claro. Acabamos esse grupinho? Isso. Assustador grupo aqui, do viu? mal. O grupo do mal. E aqui, o grupo do bem. Que nada, tudo grupo do mal hoje. Tudo grupo do mal. Tudo bem é comer. Tá de costa, não dá pra ver. verdura. Deixa eu ver o que temos aqui. Biosfenol A. É o plástico. Plástico. Que eu já aprendi com você Isso. aqui. Que a gente falou daquela vez que dá câncer de tireoide, Isso. né? Que é o plástico do micro-ondas, plástico de coisas de embalagem, mamadeira. A partir de 2012, a Anvisa proibiu as mamadeiras de terem bisfenol A, é proibido. O que é isso aqui? Fitalatos. Fitalato. São O que é plásticos fitalato? que armazenam substâncias que a gente usa, então de produtos de limpeza, detergente. Isso absorve do plástico e a criança se lava a mão, absorve. Tem um estudo com 300 crianças agora de Ribeirão Preto, da Universidade da USP, que eles viram 98% das crianças tinham no xixi essas substâncias que ativam puberdade precoce. 98%. 98%. Então, assim, água no carro. Sabe aquela água que a gente deixa no carro? Faz calor, faz frio, faz calor, faz frio. Depois a criança chega e fala, tô morrendo de sede. A gente fala, toma essa água. Não pode. Justamente, plásticos que esquentam é que liberam mais o bisfenol A. Tá. E esse aqui também. E Ela fica assim, ai, meu Deus. Porque eu vejo muita coisa errada que eu já fiz, né? Sim. Parabenos. Parabenos existem principalmente em protetores solares, em produtos de maquiagem. Até nisso a gente tem substâncias que podem ativar o eixo. Então existem produtos que são escritos sem parabenos, sem bisfenol A. Então procurar esses produtos sem essas siglas aí. Tá? Vamos para as perguntas. Que coisa, né? Que a gente vai incorporando uns hábitos, imagina, né, doutora né? Maitê? Nem imagina. Não imagine quão nocivos podem ser. E por isso que a puberdade está precoce. Fatores todos que a gente está vendo. O tempo todo. Às Bom, vezes você fala, não vou comer isso, mas os nossos produtos, quase todos, Já vem. tem alguma coisa. Tá. Então vamos agora para as perguntas que o pessoal de casa mandou. Primeira foi a Maria. Minha sobrinha tem 8 anos e começou a menstruar. O tratamento que bloqueia a menstruação para que só volte quando for adolescente pode causar algum problema sério no futuro? Ai, Maria Nogueira. Então, ela menstruou já com 8 anos de idade. Quando a menina já menstruou, a gente não tem mais o que fazer, tá? Então, por isso que quando começa um pelinho, uma espinha, uma mama, a gente tem que procurar o nosso médico para dosar os hormônios e bloquear antes da menstruação. Agora, menstruou, vai crescer pouco, de 2 a 5 centímetros em 2 anos, tá? Tem algum problema a gente bloquear essa menstruação? Não, não tem. Aí algumas mães falam, mas vai ficar despeitada, não vai crescer a mama, não vai crescer o pelo? Não, só vai bloquear o ovário de sangrar. Mas isso é genético, é tamanho de mama, o pênis, tamanho do pênis, isso depende de genética, não depende da gente bloquear ou não a puberdade. Tá. Então, não tem nenhum prejuízo bloquear a menstruação. Se a gente bloqueia na hora correta, nenhum prejuízo para a saúde. Tá. Mais uma pergunta da Cláudia Regina, minha xará. Tem um menino de 14 anos que ainda não começou a ter bigode ou barba, mas seus colegas já. Ele pode ter a puberdade atrasada? Boa pergunta. Então, Cláudia, quando não tem nenhuma pilificação, mas aí preste atenção, tem meninos por genética e, por exemplo, nipônicos, eles têm menos barba. Então, tem menino que não tem tanta barba e bigode. A gente tem que observar mais pelo axilar e pubiano. Se não tiver esses, é uma puberdade tardia e tem que ser feito um estímulo hormonal, senão também não vai crescer o necessário e talvez prejudique fertilidade no futuro desse menino. Tá. No caso de menino, é mais fácil observar os sinais aparentes, né? Axila, voz e tal. Sim, né? oleosidade, começa Oleosidade a ter da umas pele. espinhas, Tá. né? Mais uma pergunta e agora é da Maíra. Tive puberdade precoce, menstruei com 9 anos, mas na época não se falava disso. Por isso, não passei por tratamento. Hoje tenho 25 anos e sou bem baixa. Há como reverter a minha estatura?
Ela teve puberdade precoce, primeiro de tudo, 9 anos? Certeza. Tá. Porque assim, a gente fala antes dos 9 é começar mama, pelinho. Agora, menstruar antes dos 12 anos, a gente classifica isso. E às vezes é bem rápido. Às vezes começa com 9 anos na idade certa, mas desenvolve muito, muito rápido. Então, desenvolver rápido também é considerado uma puberdade precoce, tá? A estatura da Maíra. Uma vez fechada a cartilagem epifisária, que como eu falei, na menstruação, depois de 2 anos fechou total, não tem o que fazer. Existe uma coisa muito maluca que chama-se cirurgia de Pavlov, que você coloca uns ferros na perna, fratura o osso e você consegue ainda crescer 2 a 5 centímetros. Existe isso? Existe isso. Você já viu? E a gente usa muito para quem tem um membro maior que o outro. Às vezes, correção. Uma correção. Mas tem pessoas que gostariam de fazer isso para os filhos, que é uma loucura. Então, da parte hormonal... Pera, tem pais que querem fazer isso para os filhos, doutora Maitê? E você fala que não, eles ficam bravos comigo. E uma que veio com uma criança de 2 anos de idade, a mãe fez bariátrica e queria que eu desse remédio para emagrecer com 2 anos de idade. Por isso que tem que ter informação, por isso que é importante a gente estar hoje falando de tudo isso, para saber às vezes o que é certo e errado. Muitas vezes você nem sabe que a mama vem antes do pelinho, que antes dos 9 anos de idade não é tão correto. E aí você fica de olho nas coisas, né? Mas imagine, é uma jaula cheia de ferrinho na perna para a pessoa crescer. E acontece muita história esquisita assim, consultório, sem ser antiética? Sim, muita. São as pérolas do consultório, né? Então, tem coisas que realmente a pessoa fala de desinformação, na verdade, porque não tem o conhecimento. E tem coisas que são mirabolantes, que você fala, como é que a pessoa conseguiu imaginar um negócio desse, né? Mas é engraçado. E isso a gente sempre orientando, vocês sabem que a gente começa a pegar até informações através dessas coisas que a gente acha que é estranha. Por exemplo? Tipo, doutora, só o lado direito amortece quando eu tô dormindo na cama. Mas você tá virando aqui do lado direito? Não. É quando você fala, meu, isso não é muito normal. Aí você vai investigar outras coisas, existem várias coisas na medicina. Se você ficar atento ao que o paciente fala, você consegue descobrir coisas diferentes. Se você não está atento, você acha que tudo é normal ou tudo não é verdade. Por isso que a conversa médico-paciente é essencial, primordial. Isso. E o paciente tem que sinalizar corretamente os sintomas. Gosto muito quando vem no consultório, a partir de tal data, isso foi crescente, isso é progressivo, alimento que interfere no sintoma ou não, dormir ou não. Para a gente conseguir no cérebro juntar, medicina é conexão. É você juntar vários fatos, vários fatores, várias coisas que você estudou, vários pacientes que você já viu e você tira uma conclusão. Mas então, quando eu estou falando de mim, é mais fácil do que quando eu estou falando da minha filha ou do meu filho. Então, a mãe tem que observar bastante antes da consulta, para ela ter elementos para dar para o médico e para a médica. Sim, porque se chega para mim, tem a mama. Quanto tempo começou a mama? Não sei. É diferente de falar 2 anos começou. Tá. Muda totalmente o diagnóstico. Tá. Né? Mais uma pergunta. Valéria, minha neta, bem que você falou que as avós observam, minha neta está com um cheirinho embaixo do braço, uns cravinhos, e agora com 6 anos e 10 meses, nasceram alguns pelinhos por vários lugares do corpo. Isso é puberdade precoce? Muito bem. Que avó atenciosa, a vovó Valéria, né? Linda. Pode ser sim. E o comum é nascer a mama, a telarca, antes da pubarca dos pelos. Parece que aqui nasceram os pelinhos. Isso pode ser um problema de adrenal. É uma glândula grudada em cima do rim que também produz hormônios sexuais. E aí é uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita que concorre com tudo isso. Pode dar puberdade precoce e o tratamento já é totalmente diferente do ovário funcionando precocemente. Tá. Então a Valéria tem que fazer o que com a netinha dela? Tem que fazer a dosagem hormonal o quanto antes. Tá, então levar no médico? Levar no médico. Endócrino? Endócrino pediatra. O pediatra muitas vezes também sabe dosar esses hormônios. Sem alarmar a criança, né? Porque eu fico pensando, eu era meio tranquila, mas eu tinha amigas meio desesperadas, né? Sem alarmar para a criança não achar que está com um problema maior do que tem. Sim. E quando a gente fecha o diagnóstico no consultório, eu sempre falo para as crianças, isso não é doença. Boa. Isso é uma alteração hormonal. Que se fosse na minha idade, a gente nem fazia essas coisas. Agora a gente tem a possibilidade dessa criança ser mais alta, desenvolver corretamente, né, ter mais saúde. Desfrutar da infância. Mas isso não correto. É doença. Boa. Isso é uma vantagem que a gente tem hoje em dia na medicina de priorizar a altura dessas crianças e os fatores hormonais. Perfeito. Mais uma pergunta e agora da Fabiana. Minha filha de 9 anos já tem pelos pubianos, mas a mama não cresceu. Isso é normal pela idade ou ela pode ter puberdade precoce? Então, Fabi,
É o que acontece. De ter mama grande ou pequena, isso é genético. Então, só vê assim, se o biquinho aumentou, a gente já classifica essa mama como desenvolveu a puberdade. Mas se tá retinho, aí tem que ver se tem algum distúrbio. E quando a gente tem pelinhos antes da mama, eu ia ter que ver, será que a puberdade e a mama não cresceu, porque é genético? Ou ela tem uma adrenarca, que é problema da adrenal que tá fazendo pelinho? Mas com os exames a gente esclarece totalmente essa dúvida. Como é que são esses exames, doutora? São Complicado, fácil? É complicado pro médico, porque a gente tem que fazer estímulos. Então a gente tem que, na criança, dar um remédio, aí dosar de meia em meia hora, para ver se o ovário ou adrenal respondem. É meio chatinho. É difícil de interpretar e tem que ter um médico junto com as crianças para fazer essa dosagem. Tá. Então tem laboratórios que já tem até endocrinologista junto Para esse exame. para acompanhar esse exame, né? Tá. E aí a gente às vezes tem que fazer exames de imagem, ultrassom, tomografia, fazer ressonância de hipófise, fazer sempre o raio-x da mãozinha para ver a idade óssea, porque por puberdade precoce o ossinho das crianças estão para frente. Então, às vezes tem 8 aninhos de idade, mas o ossinho está com 11, 12. Que coisa, não? É um descompasso. Sim. É um descompasso. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. Ela tem um site maravilhoso que é endoc.com.br e o Instagram da doutora Maitê é @Maitê com TH, @Maitê_endócrino. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela aula. Imagina. Pela aula completa. Adoro estar aqui. Obrigada. É um prazer te receber sempre.